Olá, bem-vindo ao Papo de Alma, no vídeo inaugural desse canal sobre espiritualidade e autoconhecimento. A gente está aqui em meio à natureza, porque afinal nada representa melhor a obra do Criador do que a natureza, não é verdade? E não poderia deixar de ser o primeiro tema justamente falar sobre o Criador, sobre Deus, Yahvé, Jeová, chame o nome que quiser, como muitas denominações, né, das religiões. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, temos essa crença, né, nesse algo que nós ainda não compreendemos, que seja Deus. Mas você que não tem crença alguma e que está aqui conosco, fique conosco até o final. A nossa ideia é provocar a reflexão, para que a gente pense um pouquinho. Será que Deus existe? Bom, acho que a pergunta não é quem é Deus, porque desde sempre o homem fez uma ideia de Deus, por não compreendê-lo, como uma personalidade, uma persona, né? Alguém muito poderoso, não compreendido em algum lugar que comanda tudo. O homem sempre teve essa ideia, justamente por ignorar e ainda não compreender essa grandiosidade do que seja Deus. Então a pergunta não é quem, mas sim o que é Deus. Tirar um pouco dessa ideia de persona, porque Deus é tudo. Deus é uma inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. E obviamente nós estamos ainda muito longe de compreendê-lo. Fazemos ainda algumas ideias do que seja Deus. E muitas dessas ideias, desde os primórdios, são ideias ainda muito infantis e apequenadas. Porque há pessoas que ainda, e a gente respeita isso, em Deus como alguém. Mas Deus não é alguém. Deus é tudo. Deus não está lá no céu. Deus está em toda parte, inclusive dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Acredite nisso, porque tudo que existe veio dele, toda a criação veio dele. A gente ainda não tem condições, capacidade, nos falta sentido, além desses 5 pobres sentidos que nós temos do corpo físico, nos falta sentido para compreender o que seja Deus. Mas acho que a definição mais coerente é de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É só a gente observar a natureza, seja ela no micro ou no macrocosmo. Tudo parece ser estabelecidos por leis estáveis, leis constantes no universo, neste mundo, em todos os mundos. É claro que as religiões sempre apresentaram esse estereótipo de um Deus como sendo um senhor, um velhinho, né? Muito austero, muito duro, né? Muitas religiões, e isso está lá no Velho Testamento, nos apresentam um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus severo. Mas a gente acaba compreendendo que historicamente Moisés, que apresentou esse Deus aos hebreus, que foram aquele primeiro povo monoteísta, ou seja, aquele único povo na época e que cria realmente em um Deus único, porque todos os demais eram politeístas, ou seja, em cada cultura tinham seus vários, inúmeros deuses. Então os hebreus que criam nesse Deus único, superior a tudo, eles tinham essa ideia de um Deus, porque assim foi apresentado por Moisés, e um Deus que pune, um Deus que castiga, como um pai severo. Mas Moisés teve razões para apresentar esse Deus de severidade, de olho por olho, de dente por dente, porque as pessoas daquela época eram ainda muito primitivas emocionalmente, espiritualmente, para compreender um Deus de amor, que é justamente o Deus que 1000 e poucos anos depois Jesus veio apresentar. Jesus veio nos apresentar um Deus de amor, não um Deus que pune, um Deus que castiga. Então, o parâmetro maior e central para nós iniciarmos essas reflexões não poderia deixar de ser Deus, mas um Deus
de amor, um Deus soberanamente justo, soberanamente bom, um Deus que tudo criou para dar certo. Porque não faz sentido nós entendermos Deus não sendo Ele infinito em perfeição, em tudo, não é? Porque se Deus se enganasse, se Deus se equivocasse, se Deus em algum momento, por menor que seja, não prestasse atenção na sua obra ou esquecesse alguma coisa, Ele não seria Deus. Porque Deus é perfeito em tudo, Deus não se equivoca, Deus não se engana. Então, partindo dessa ideia, né? Partindo dessa ideia de um Deus de amor, de um Deus soberanamente justo e bom, a partir desta ideia central é que a gente vai começar então a refletir, propor reflexão para todos nós sobre todo o resto que nos envolve na vida e no mundo. É claro que lá no Velho Testamento nos foi apresentado uma questão de um contraponto a Deus, ou seja, o mal, ou uma persona, também uma persona figurada no demônio ou no diabo, né? Como sendo esse opositor a Deus. Mas se Deus criou tudo, Ele tem toda a sabedoria, né? Como é que Ele iria criar o mal? É evidente que Ele não criou o mal. Porque a história que conta na Gênesis, no Velho Testamento, sobre o anjo decaído, né? Sobre Lúcifer, que era um anjo muito próximo a Deus e que de repente lá se rebelou, juntou lá uns outros espíritos, uns outros anjos que também não estavam muito satisfeitos e se revoltaram contra Deus, e Deus o puniu, mandou para a terra, não é essa a história? Mandou para a terra, e aí criou-se então essa oposição do mal. Quando a gente lê o Velho Testamento, literalmente, a gente corre seriamente de cair em contradição, porque não faz o menor sentido. Se Deus ele é infinitamente soberano na sua consciência, na sua inteligência, jamais um espírito que chegasse a ponto de estar próximo dele iria se rebelar. Porque vamos pensar, se a gente entende um Deus de amor, um Deus de justiça e de bondade, será que Deus já teria criado os anjos, né? Ou espíritos superiores de luz? Vamos pensar assim. Os criou desta maneira? Porque se Ele criou os espíritos, os anjos, já como eles são, né? Iluminados, com sabedoria e próximos a Deus, e nos criou a nós, por exemplo, aqui nesse mundo, passando por essa vida, né? Muitas vezes por sofrimento, a gente não poderia pensar que isso seria uma espécie de privilégio destes anjos, desses espíritos iluminados? Por que Deus então criaria eles dessa maneira e nós para sofrer aqui? Então a gente vai entender que Deus, sendo justo e bom, Ele não criou, Ele não deu privilégios a esses espíritos. Então, a razão, aliás, essa é uma palavra-chave, né? Para a gente usar a nossa cabeça, a nossa mente. Esse é o propósito do Papo de Alma. Para que a gente reflita, porque todos nós fomos ensinados, né? Com crenças, religiões, que nos impuseram essas ideias, né? De um Deus que castiga, né? Do diabo, do céu e do inferno. Então a ideia é nós nos abstermos um pouco dessas crenças, e isso é um exercício muito pessoal que eu convido você a fazer, para usar a sua mente, o bom senso,
Nosso propósito aqui não é converter você a religião alguma. Que você continue professando a sua religião de coração. Seja ela evangélica, protestante, ubandista, espírita, budista ou até mesmo ateu. A nossa ideia aqui é que você se permita a refletir sobre essas ideias que a gente está colocando. Até porque, como eu disse lá no convite, no vídeo de convite, a nossa base sempre será os ensinamentos de Jesus. Mas é importante a gente ter um olhar mais filosófico sobre mesmo a questão, porque tendo esse Deus como parâmetro central de amor, justiça e bondade, ele não poderia dar privilégios a quem quer que seja. Então, chegamos à conclusão que Deus não criou os anjos ou os espíritos de luz como eles são. Qual é a conclusão? Que esses espíritos de luz, que esses anjos, conquistaram esta posição. O que nós estamos querendo dizer com isso? Deus, na sua infinita sabedoria, criou a todos nós, e Ele cria desde sempre e continuará criando, todos nós, vamos imaginar, como uma energia, como um ponto simples e ignorante. Uma outra coisa muito central para a gente pensar, que muita gente não acredita, muita gente combate, né? Mas também fica muito contraditório se nós não levarmos em conta o quê? Que nós não temos só essa vida. Porque se também nós crermos que a gente só tem essa vida e acabou, a gente também vai questionar a justiça de Deus, não é verdade? Por que a gente está nessa condição de mais penúria, de mais sofrimento? Por que uns nascem em berço de ouro, outros não? Por que nascem crianças com deficiências congênitas? Por que tem crianças que nascem em berço de ouro? Por que pessoas parecem se dar sempre bem e às vezes são pessoas ruins que parecem sempre se dar bem e outros não? Há uma diversidade gigantesca dentro da sociedade humana. Se a gente entender a vida como uma só, poxa, a gente também não vai questionar a justiça de Deus? Por que uns nascem com tanta oportunidade e outros sem nenhuma oportunidade? Essa questão mesmo de nascimento de crianças com deficiências e problemas congênitos, cegueira, surdez, paraplegia, o que ela fez para nascer dessa maneira? Se todos somos filhos de Deus. Esse é um outro ponto importante, muito importante, o que nos faz pensar que não existe só uma vida. Não existe só uma vida. E isso está no Velho Testamento. Isso está no Velho Testamento. Oportunamente nós vamos citar aqui algumas passagens bíblicas que se referem à reencarnação. Entenda que você é um espírito. Eu tomo sempre como exemplo o seguinte: eu não sou o Jair, eu estou Jair nesta encarnação. Assim como você está, esta pessoa que você é, com esse nome, né? Seja homem ou mulher. Você está, você não é. Você é um espírito. Nós somos espíritos. Todos nós fomos criados no início como espíritos simples e ignorantes. E através das sucessivas experiências, das sucessivas reencarnações, né, interagindo com as pessoas em várias épocas, em vários lugares, várias famílias, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai aprendendo. Sempre lembrando que nós temos o nosso livre-arbítrio, que é algo que Deus nos deu para que a gente faça as escolhas, a liberdade das escolhas. Então, tentando recapitular e encadear essas ideias, Deus é amor, soberanamente justo e bom,
por isso jamais criaria ou daria privilégios a quem quer que seja. Ele ama indistintamente a todos nós. Acredite, Ele ama inclusive esses que hoje nós convivemos em sociedade, que ainda matam, que ainda roubam, que ainda usurpam do dinheiro público, pessoas más, pessoas ruins. São filhos de Deus também. Ah, mas eles são maus. Bom, pressupondo que nós já tivemos inúmeras existências e encarnações, e teremos outras tantas, porque esses espíritos mais iluminados, ou anjos, como nós dissemos anteriormente, chegaram a esta condição porque conquistaram esta condição. Conquistaram através de épocas remotas, sucessivas reencarnações, que não necessariamente neste mundo. Você acredita que só existe este mundo habitado no universo? Ou que todos os lugares no universo são iguais à Terra? Não. A gente ainda não compreende que antes mesmo desse planeta existir, já existia uma espiritualidade de luz, comunidades de espíritos convivendo em sociedades no universo, cada qual em um grau, em um nível. Então, partindo desse pressuposto, na sabedoria de Deus, que nos criou a todos simples e ignorantes, e através dessas sucessivas experiências e encarnações, com o nosso poder pessoal de livre-arbítrio, em que a gente vai fazendo escolhas e aprendendo, e toda escolha gera consequências, e às vezes uma escolha equivocada traz sofrimento, porque essa é a origem do sofrimento. Essa é a origem do mal. O mal não foi criado por Deus. O mal também não é a ausência de Deus. O mal é a ignorância, é a ausência do conhecimento destas verdades mais elevadas espiritualmente falando. Então, partindo disso, nós chegamos à conclusão que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nos criou a todos com todas as condições, com igualdade para todos, porque Ele é justo. E aí cada um, na sua individualidade, fazendo as suas escolhas, foram conquistando a sua luz ou a sua treva, a sua dor ou a sua alegria, ou a sua felicidade, ou a sua tristeza, através do livre-arbítrio, das escolhas em cada encarnação. Isso parece muito mais aceitável numa ideia de um Deus de amor e justo, de um Deus bondoso. E nós que já passamos por... É claro, nós não lembramos das nossas últimas encarnações. Aliás, esse esquecimento tem um propósito. Imagine você conviver em família com alguém que hoje você ama e que você, de repente, descobrisse que numa encarnação passada você fez muito mal a essa pessoa que você ama, seja seu filho, enfim, o que for, quem for. Você fez muito mal. Isso ia te perturbar. Ou que alguém que você ama muito te fez muito mal numa encarnação passada. Isso ia te perturbar. Por isso que a gente vem com a bênção do esquecimento. A gente não lembra, porque senão a vida em sociedade seria conturbada, complicada, descompensada. É por isso que muitas vezes dentro do próprio lar a gente encontra desafetos. São desafetos, porque os desafetos muitas vezes se encontram dentro da mesma família para se ajustarem, que podem ter sido inimigos numa vida passada. Então, quem crê em Deus, de amor, bondade e justiça, não pode crer no acaso. Não existe acaso. Aí a gente lembra aquela assertiva evangélica: não há uma folha que cai de uma árvore sem que o Pai Celestial o saiba. Deus sabe tudo. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todos nós, porque nós somos essência
divina. E como tudo que ele criou para dar certo, acredite, nós fomos criados para dar certo. Leve o tempo que levar, as encarnações que forem. É por isso que esses espíritos que hoje são iluminados, de anjos ou mentores, chamem como quiser, eles conquistaram através de sucessivas experiências, né, a sua luz. O que é a luz? É a expansão da sua consciência, é a compreensão de espírito filho de Deus que é. Você é um filho, é uma filha de Deus, que tem todas as potencialidades para despertar a sua consciência dessa realidade. É claro que nesse mundo, é uma categoria de mundo que a gente poderia afirmar que é um mundo de provas e de expiações. Nas provas atuais da vida, que são as dificuldades, os desafios, e expiando um passado, que muitas vezes esse passado é de uma encarnação passada, que pela bênção de Deus a gente não se lembra. Porque se Deus é amor, porque imagine, né? A pessoa é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa bondosa. Vamos pegar um exemplo, né? Todo mundo conhece alguém que é maravilhoso, bondoso, aparentemente desde sempre, né? Por que essa pessoa sofre? Né? Por que essa pessoa tem desafios? Por que aquela pessoa sempre foi boníssima, nunca fez mal a ninguém, de repente ela adoece? Né? A gente já refletiu sobre essa questão de que não cabe pensar na unicidade da existência, ou seja, de ter uma vida só. Isso seria incompatível, né? Já chegamos a essa conclusão? Espero que sim. Seria incompatível se todos nós tivéssemos uma única vida, porque a gente, como eu disse, iria questionar a justiça divina. Então chegamos à conclusão que tivemos muitas existências e teremos outras tantas oportunidades. Se tem uma coisa que a gente tem certeza nesse mundo é que a gente vai partir dele, não é verdade? Então a gente chega à conclusão que se tivermos outras existências, para onde a gente vai? Então existe vida depois da morte? Como que é lá? E como que a gente volta? Essas são perguntas que a gente precisa entender. Vocês lembram daquela passagem do doutor da lei, quando foi procurar Jesus? O nome dele era Nicodemos. Porque dentro daqueles 12 doutores da lei, só 2 eram simpatizantes a Jesus. Nicodemos e José de Arimateia. E Nicodemos certa vez saiu na calada da noite e foi procurar Jesus, porque uma coisa perturbava muito na mente dele. Ele queria saber algumas questões e foi fazer algumas perguntas para Jesus. E dentro dessas questões ele não entendia, né? Porque Jesus falou sobre a vida após a vida. Ele falou: eu retornarei ao meu Pai e lá eu estarei esperando a todos. E quando ele conta aquela passagem de que João Batista era a reencarnação de Elias, esse é um exemplo, né, que está no Velho Testamento sobre a reencarnação, um dos vários exemplos. Então, quando Nicodemos foi procurar Jesus, ele queria entender essa questão, né, de nascer de novo, porque Jesus fala para ele: é preciso que o homem nasça de novo. E Nicodemos não entende, ele fala: mas como eu, um homem velho, acaso teria que voltar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus responde: Nicodemos, você é um doutor da lei, não compreende essas coisas? Em verdade eu vos digo que é preciso nascer da água e do Espírito. A água, ele estava se referindo à matéria. Então nós, enquanto espíritos, a gente vai voltar, a gente vai reencarnar para prosseguir essa jornada essa caminhada de autoconhecimento,
essa caminhada de aprendizado, porque nós não estamos aqui por acaso. É claro que muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos desafios, é a gente que cria, né? Uma coisa simples, que eu sempre dou esse tipo de exemplo, se você ganha R$ 1.000 por mês, um exemplo, tá? E você gasta no seu cartão de crédito R$ 3.000, você arrumou um baita problema, não foi? Que vai te preocupar, vai te gerar ansiedade. Deus não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer? Muitos dos nossos problemas nós criamos pelas nossas más escolhas, más ações, agir impulsivamente, falta de ordem e por aí vai. Agora, muita coisa nos sucede, nos acontece na vida, problemas, desafios, inclusive as doenças e doenças graves, da qual aparentemente a razão não está nesta vida. Então, a base de todo sofrimento, ela vem ou desta vida ou da vida anterior. Porque se Deus é amor, se Deus é justiça, Ele não nos pune e nem nos castiga. Ele nos ensina. Ele nos ensina. E esses ensinamentos vêm como consequências das nossas escolhas. O que é a doença? Bom, a doença é apenas uma situação de uma energia, porque vamos entender, todo o mal que eu faço a mim mesmo, e principalmente aos outros, seja que tipo for de mal, eu vou ter que dar conta dele. E às vezes isso somatiza no corpo, é como uma energia. Mas esse é um tema à parte que a gente vai estar falando num próximo vídeo. Aqui agora a gente queria fazer vocês pensarem sobre essas questões, sobre a reencarnação, sobre a continuidade da vida do lado de lá, que também é um outro tema, né? Mas entendendo que e compreendendo que Deus é amor, é soberanamente justo e bom, e que nós estamos aqui com um propósito de aprendizado, onde os desafios sejam criados por nós, ou mesmo aqueles que aparentemente não foram criados por nós, né? Que é aquela expiação que vem do passado, né? Que se reverbera nessa vida, mas de uma vida anterior. Está aí para o nosso aprendizado, não para o nosso castigo, porque Deus não castiga e nem pune, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, para a gente fechar esse assunto, para vocês refletirem. Depois eu fico aguardando os comentários de vocês aqui no canal do Papo de Alma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não perdoa. Alguém deve estar pensando, como assim, Jair? Deus não perdoa? Se você está falando que Ele é amor, se você está falando que Ele é justiça e bondade, como que Deus não perdoa? A gente sempre foi ensinado que Deus perdoa. Sabe por que Deus não perdoa? É que na verdade Ele não precisa perdoar. Vamos entender. Você só se coloca na condição de ter que perdoar alguém se você se ofender, não é verdade? Alguém me ofende, eu fico triste, bravo, chateado com aquilo e vou perdoar ou não, porque eu fui ofendido, eu me senti ofendido. Sabe por que Deus não perdoa? Porque Ele não se ofende. Ele não se ofende conosco, seja a bobagem que for. E olha que nós, seres humanos, temos feito e continuamos fazendo inúmeras bobagens. Mas Ele não se ofende, porque faz parte do processo de nós, ainda espíritos infantis, imaturos, engatinhando ainda, né? Nesse entendimento do que seja a verdade, do que seja a espiritualidade. É tal qual aquela criança, imagine lá o seu sobrinho, o seu neto, ou seu filho,
pequenininho, 2, 3, 4 aninhos, que vem e de repente pisa no seu pé, ou chuta a sua canela, ou derruba alguma coisa, você vai ficar bravo com ele, você vai bater nele, né? Você vai ficar magoado com ele, né? Você não vai perdoá-lo porque ele fez aquilo? É claro que não, né? Você como um adulto, uma adulta já maduro, sabe que ele é só uma criança, que ele não sabe o que ele está fazendo ainda, né? Deus nos vê e nos trata da mesma maneira, como crianças ainda imaturas espiritualmente, apesar de todas as bobagens, de todos os males que fazemos uns com os outros. Então ele não se ofende, porque ele sabe que nós vamos crescer, que faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Deus não vai se ater, ele não se atém àquilo que nós somos hoje. Ele se atém àquilo que nós viremos a ser. Espíritos mais esclarecidos, iluminados. Porque é esse o propósito, porque tudo que ele criou, criou para dar certo, como eu disse, acredite, você, eu, nós vamos dar certo um dia em alguma encarnação, em algum lugar. Então, fica aqui esse primeiro vídeo inaugural, onde eu lancei muitas questões para vocês pensarem aí. Comentem aqui no canal, na medida do possível a gente vai respondendo. E eu te peço, não se esqueça de se inscrever, porque é muito importante você se inscrever no canal. Faça isso agora. Se inscreva e compartilhe para que essas mensagens, essas ideias, essas propostas e reflexões cheguem a outras pessoas, aos seus amigos, familiares, para que a gente espalhe essa proposta de refletirmos sobre essas questões. Você pode até não concordar e é direito seu e tudo bem por isso, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai estar dando continuidade a essas reflexões, mas não sem antes te dizer que você, apesar de todos os teus desafios e eventuais sofrimentos, você é a coisa mais importante para Deus. Pare de questionar o porquê eu sofro. Mude a palavra porquê para que eu sofro. Porque o sofrimento tem sempre um propósito de aprendizado para a gente. A gente vive pedindo nas nossas preces, nas nossas orações, que Deus retire as pedras do nosso caminho, solucione as coisas para nós. É aí onde entra o milagre, né? Desejamos o milagre, que pode acontecer, mas depois a gente vai falar melhor sobre o milagre. Mas às vezes Deus permite que as pedras continuem, os desafios continuem, para que ao contrário a gente mude. A gente mude. E eu convido você então para que a gente agora faça uma prece. E esteja você onde você estiver, eu vou estar sempre pedindo para que você coloque um copo com água, ou uma garrafa com água, ou uma jarra, se você quiser dividir com a família, enfim. Para que, através desta água, essa espiritualidade em nome de Deus, que a gente ainda não percebe, que ainda é invisível aos nossos olhos, mas que é presente, que ela possa ministrar, colocar, magnetizar essa água com algum fluido que certamente vai fazer bem para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso psiquismo. Se você toma algum tipo de medicamento, depois você toma com essa água. A gente aqui está fazendo uma proposta de fé. Então sempre após os vídeos a gente vai estar fazendo uma prece, uma oração. Coloque um copo d'água. Então vamos
Vamos elevar o nosso pensamento. A gente sempre pede em qualquer lugar, né? Todo mundo já ouviu isso, para que as pessoas fechem os olhos na hora da prece. Sabe por quê? Só para não se distraírem. Porque a gente se distrai muito facilmente. Então se permita. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora e respire profundamente. Inspire e solte o ar vagarosamente pela boca. Vamos fazer isso umas 5 vezes. Inspire e solte devagar pela boca. E procure estar imbuído em um sentimento só, que é um sentimento de gratidão. E assim, elevando o nosso pensamento, mentalize a figura de Jesus, com esse sentimento de gratidão, onde nós vamos dizendo: obrigado, Senhor, pela bênção nas nossas vidas, porque a grande bênção a gente já recebeu hoje, que foi o momento em que a gente acordou, que a gente levantou mais uma vez nesse mundo, apesar de todos os nossos problemas, de todos os nossos desafios. Nós te agradecemos, ó Pai. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança e a nossa compreensão, para que a gente entenda o que precisa ser mudado em nós, o que nós precisamos fazer de diferente. Te rogamos as tuas bênçãos para o nosso lar, para a nossa família, e que coloque nessa água, através dos amigos e benfeitores espirituais, o que for necessário, o que for possível, para nosso equilíbrio físico, emocional, espiritual, para nós, para a nossa família. E vamos assim te agradecendo, ó Pai, que o Senhor possa iluminar os nossos lares em proteção, em luz, dai-nos amparo espiritual, que sejamos dignos de merecer esse amparo e essa proteção espiritual no decorrer dessa semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo inaugural do Papo de Alma, deixando aí muitas questões para vocês refletirem, para nós refletirmos, né? E não esqueça então, se inscreva, compartilhe, assim você vai estar ajudando e muito o nosso canal. Então até o próximo domingo, em mais um Papo de Alma. Um beijo, fiquem todos com Deus.